A Bíblia é um livro impressionante, são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. Você vê livros sobre as mais diversas áreas. Você tem livros de estilos literários totalmente diferentes. Você pega livros históricos, o livro de Atos. O livro de Atos tem 84 fatos que são de maneira indubitável, provados ou pela história ou pela arqueologia. Você reúne esses 66 livros que foram escritos num período de 1500 anos. 1500 anos, em lugares totalmente diferentes. Os livros de Moisés escritos em desertos, alguns livros escritos em prisão, alguns livros de Paulo. João escreveu o último dos livros, Apocalipse, na ilha de Patmos. Você olha para tudo isso e você não encontra uma só dificuldade que não tem uma solução razoável. Não há contradição real na Bíblia. A pessoa vai escrever um livro só, eu vou escrever um livro mesmo. Eu tenho que revisar 1000 vezes, que eu acho às vezes problema. Eu sozinho pensando dia e noite, a banda fica pensando, ai meu Deus, eu acho contradição. O que eu vou falar de 40 autores escrevendo 66 livros num período de 15 séculos e você analisa, não há uma solução? Você olha para a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que eu me impressionei sobre o cristianismo é a única religião do mundo que é investigável. Investigável. O que Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 é uma coisa impressionante. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, isso tudo que a gente está falando aqui é vão. Isso é a frase em qualquer livro religioso mais corajosa que já existe, porque ele está colocando todo o sistema de cristianismo com base num fato público que pode ser investigado historicamente. Você vai analisar a investigação histórica da ressurreição de Cristo. Eu posso falar aqui de análise textual, posso falar de vários argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Inclusive até Gary Habermas, que dedicou a sua vida ao estudo das provas históricas da ressurreição de Cristo. Mas só para falar rapidamente, para terminar, que o rapaz ali fica levantando o papel, mas ainda não chegou não. Ei, segura esse menino aí, segura esse menino. Só para falar rapidamente. Só para falar aqui, não. Segura ela aí. Não, mas vamos, segura aí. Isso é rápido, um minuto. Mas só vou falar só isso para você falar que a gente aqui não está lidando com a ficção. A gente não está lidando com a brincadeira. Você olha que a ressurreição de Cristo é uma coisa impressionante, tem várias provas. Uma delas, eu estava até conversando com alguém aqui, não sei se era o almoço, estava conversando a mudança de testemunho dos apóstolos. Você olha que quando Jesus morre, quem eram os apóstolos? Era um povo frouxo, povo covarde. Quando Jesus morre, o que acontece? Pedro volta a pescar, tudo acaba, ninguém fala, aquele povo tudo frouxo. Morreu Jesus, todo com medo, não sei o quê. A experiência do Cristo ressuscitado, resurrecto, juntamente com o que acontece em Atos 2, você pega essa experiência, muda radicalmente a vida dessas pessoas. Como é que pessoas tão covardes, tão temerosas, se tornam pessoas tão corajosas, que se deixam torturar, perseguir, torturar e morrer sem negar o fato histórico da ressurreição de Cristo. Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos sem negar. Por que teriam feito isso se isso não fosse a verdade? O que foi que ganharam com isso? Cristo é a verdade. Eu estou terminando agora. Cristo é a verdade. Se você analisar, essa é a verdade. Se você analisar as duas palavras que a filosofia grega mais se debruçavam sobre, e a filosofia grega é algo importante, professor, porque qualquer outra filosofia que é feita da filosofia grega até agora não passa de notas de rodapé a filosofia grega. A filosofia grega se tinha duas palavras com as quais eles lidavam e eles pesquisavam. Uma era verdade, que em grego é aletheia. A outra era o fundamento, a essência, a razão do mundo, que era logos. Você vai para João 14,6, o que é que tem lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou Rhodes, aletheia, a verdade, e a vida, zoe. Eu sou a verdade, ou seja, é a única pessoa que apenas não diz que sabe a verdade, mas diz que é a verdade. E nem os maiores críticos do cristianismo levantam a ideia de que ele era um lunático. Isso é impressionante.